Leila Pereira, presidente do Palmeiras, então reeleita por mais 3 anos. Ô, Casão, a Leila sempre comandou o Palmeiras de uma forma muito sóbria, né? Serena, ela responde aí sobre os reforços, ela nunca foi de ceder aos apelos populares, de contratar esse ou aquele, ela sempre fez muito o que ela acredita, né? Então, quais são os desafios da Leila, né, nesse próximo mandato? Até porque é um time vencedor, então não é fácil se manter no topo, né? O que dá para a gente esperar dessa nova gestão da Leila? Bom, primeiro assim, eu não tenho nada para discutir politicamente Palmeiras, porque eu não tenho a mínima ideia do outro candidato. Eu sei da Leila. A Leila como presidente, eu gosto da Leila como presidente do Palmeiras. Eu acho que a Leila poderia ter um cargo na CBF. A Leila é uma presidente que não cede para ninguém. Ela tem um modo de pensar, ela tem um modo de trabalhar, ela trabalha com a comissão técnica, nada ali é imposto, pelo menos não tem imposição, pelo menos é a imagem que eu tenho. Eu acho que tudo é discutido dessa maneira e eu gosto do trabalho dela. Agora, o que eu espero da Leila para frente, além de manter isso que ela vem fazendo no Palmeiras, com um time profissional, ela tem que olhar com mais carinho para o futebol feminino. O futebol feminino do Palmeiras, ele não pode disputar uma final em Campinas para 4 mil pessoas, enquanto o primeiro jogo foi lá no Corinthians para 40 mil. Né? Não pode. Porque se fosse ao contrário, jamais a televisão ou a federação iriam tirar o jogo da Arena do Corinthians, porque sabia que ia ter 35 mil pessoas lá. Então o Palmeiras foi jogar uma final contra o Corinthians, jogaram pra cacete. O que nós vimos o Corinthians fazer hoje com o Vasco, o time do Palmeiras fez com o time feminino do Corinthians no primeiro tempo, nessa semana. Que eu comentei o jogo, inclusive. Foi na quarta, né? No feriado. Eu comentei o jogo, inclusive. O Palmeiras amassou o Corinthians. O time do Palmeiras é muito bom, ele está crescendo. E as meninas só ganharam porque o trabalho da Camila Orlando, da comissão técnica e o lado psicológico foi muito bem preparado, porque elas jogaram sem apoio de torcida. Sem apoio de torcida. E lá, elas jogaram, o primeiro jogo elas poderiam, apesar que elas jogaram muito bem, mereceram um empate, mas elas poderiam ter tomado 4, 5 ou 8, que nem elas tomaram uma outra vez, porque lá fica lotado por 40 mil pessoas. E você vai jogar uma final para 4 mil. Então eu acho que a Leila, daqui para frente, não pode deixar o time feminino do Palmeiras exposto dessa maneira, numa final. Eu não estou falando durante o campeonato, fazer jogar na Allianz Parque toda vez. Não. Chegou numa final contra o arquirrival Corinthians e você joga a primeira partida com 35 mil, a segunda você não pode. Você tem que brigar de algum jeito. Aí vão me falar o seguinte: pô, Casão, a televisão não deixou, a PM não deixou, o Ministério Público não deixou, por isso que levou para Campinas. Pô, não interessa. Vai ter que brigar com tudo isso, porque se o time dela jogou contra 35 mil pessoas numa final contra o Corinthians, ela tem que dar a possibilidade. Eu tô falando Palmeiras, tá? Eu falo a Leila porque ela é a presidente do Palmeiras. Não é ela, pessoa, é o Palmeiras. Precisa brigar para dar essa possibilidade. Aí alguém falou, que nem falaram para mim outro dia, que eu discuti isso, falaram assim: mas a semifinal contra a Ferroviária, no Allianz Parque, tinha 3 mil pessoas. Gente, a final era contra o Corinthians. Não comece a comparar coisas. Final, Corinthians e Palmeiras, num feriado, no Allianz Parque, eu duvido que a torcida do Palmeiras não ia, chutando por baixo, 20, 25 mil pessoas lá para torcer pelas meninas. Então eu só vejo isso. Porque o lado profissional do futebol masculino é perfeito, gente. Que vai reclamar do quê? Ganhou 2 Libertadores, 3 Paulistas, pode ser tricampeão brasileiro, ganhou Supercopa, ganhou Recopa, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo. Né? Ganhou tudo. E está sempre muito bem. Não tem reforçar o time, beleza. De repente contratar um grande jogador, beleza, legal, pode ser. Mas aí eu acho que o feminino tem que ser trabalhado com mais carinho. Tem que ser olhado com mais carinho. Tem que ter mais carinho, né? Da parte da direção do clube do Palmeiras, né? A Leila como presidente, mas envolvendo todo mundo. Tem que brigar sempre para fazer uma final num lugar onde a torcida pode ir. Onde a torcida, né, fica mais fácil para a torcida aparecer. De repente, Barueri, Canindé, qualquer coisa dessa. Ia estar muito mais cheio do que o Brinco de Ouro.
Sem dúvida, esse foi um ponto que essa final do Campeonato Paulista deixou a desejar, né? A gente poderia, e tem esse apelo, tem essa demanda, né? Porque a gente vê as torcidas enchendo o estádio, as torcidas assistindo muito, se mergulhando no futebol feminino, isso é muito legal. Ô, Mili, é bom para o Palmeiras a continuidade da Leila e para os rivais ou para os adversários? Pois é, assim, o que o Casão falou, né? É um ciclo administrativo de muitas vitórias. Esse ano ela já ergueu 2 taças e pode erguer uma terceira, né? Eu acho que ela fez um primeiro mandato de construção, né? Porque ela chegou ali desavisada, ela não sabia muito bem o que era. Então ela foi tateando, foi de construção. E esse segundo, eu espero que seja de legado. Porque é isso, ela não pode ter um terceiro. Então agora é hora dela deixar o recado dela ali, legado. Infelizmente, como o Casão falou, a Leila vê o futebol feminino como os homens dos dirigentes dos outros clubes veem. Ninguém liga muito, né, para o futebol feminino. Essa final, no Brinco de Ouro da Princesa, com o estádio vazio, é uma imagem muito triste para o futebol feminino. Porque a gente deveria ter visto um jogo em estádio lotado. Deveria sim ter havido interesse da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, que tinha lá o jogo do Corinthians dos homens em São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians, para que esse jogo acontecesse com o estádio lotado. A imagem que a gente vê na TV, as pessoas estavam no estádio atrás da câmera. Então, quando a gente ligou a TV ou no YouTube, eu vi lá com o Casão comentando, a câmera estava de frente para uma arquibancada enorme e vazia. Essa estética é muito ruim para o futebol feminino. Não pode, a gente não pode mais ter isso. Então, eu espero que esse segundo termo da Leila seja um termo de legado, e legado histórico mesmo, para chacoalhar tudo que ela ainda não conseguiu fazer, porque ela estava construindo e tentando pisar num terreno mais sólido. Agora está aí, ela está reeleita. A verdade é a seguinte, né, gente? Se ela fosse um homem, com tudo isso que ela ganhou, os caras iam ter pôster dela em casa, os torcedores. Pôster do cara, do autoempresário que fez isso com a gente. Mas como ela é mulher, ela teve 800 votos contra ela e 2.000 a favor. Eu acho meio absurdo para uma administração tão boa. Outra coisa que eu faria, o Casão falou do futebol feminino, política de preços. Abre para a galera, traz o povo para dentro, faz criança de colo não pagar, chama mães para o estádio, leva as mulheres todas para ver o Palmeiras. Agora dá para ela arrebentar. Ela já arrebentou, né, gente? A verdade é essa. Vamos ver que tipo de legado ela vai deixar. Ô, Renato, eu estou acompanhando aqui os comentários aqui no chat e tem um pessoal falando da possibilidade da Leila na CBF, embora o Ronaldo Fenômeno tenha entrado nessa briga aí, nessa questão também. Para você, seria uma boa a Leila na CBF? Olha, depois, né? Que ela tem mais 3 anos agora. Isso é um plano futuro. A Leila é indiscutivelmente uma das melhores dirigentes do nosso futebol. Isso não tem a menor dúvida. Talvez, não sei se ela é a melhor dirigente, mas ela é uma das melhores dirigentes. Eu acho que, de repente, eu com certeza aposto que ela seria melhor do que o Edinaldo. Agora, o problema é que a eleição da CBF vai muito além da pessoa ser boa ou não. A eleição da CBF é uma camarilha. Quem elege o presidente da CBF são os presidentes das federações, que são, em sua maioria, velhos coronéis que não querem largar o osso de maneira nenhuma. Os caras vão se reelegendo sem parar. Basta dizer que os 2 últimos presidentes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro foram o Caixa d'Água, o nada saudoso Caixa d'Água, e o seu sobrinho, vamos assim dizer, político, o Rubinho. Há quantos anos? Desde que eu me entendo por gente. Eu, quando comecei no jornalismo, o presidente da Federação Carioca era o Otávio Pinto Guimarães, o Cabide, que depois chegou a ser até presidente da CBF. De lá para cá, só deu Caixa d'Água e Rubinho. Já tem, sei lá, quase 40 anos isso. E nada muda. Então, esses caras vão votar sempre num sujeito do tipo dele. O Edinaldo é ex-presidente de federação. Vão votar sempre num deles. O Ronaldo pode aparecer, pode fazer maior confusão, não vão conseguir eleger ele. Podem até tirar o Edinaldo e botar um outro presidente de federação. A Leila não tem chance nenhuma, infelizmente, embora ela talvez fosse uma excelente ideia, a Leila não tem chance nenhuma, como o Ronaldo também não vai ter chance nenhuma. O único cara que quebrou essa sucessão de ex-presidentes da federação
foi o Ricardo Teixeira, porque era genro do João Avelange. Aí o João Avelange mandava em todos eles. Afinal de contas, o João Avelange tinha sido ele o presidente da CBD ainda, depois da Confederação Brasileira de Futebol. Então, esse também era o rei de toda essa camarilha. É uma estrutura muito viciada, a do poder do nosso futebol. Infelizmente, é muito viciada. Era muito mais fácil os clubes saírem e formarem uma liga. Mas aí a gente volta àquele problema de sempre. Quem é que o clube quer realmente? Qual clube quer realmente fazer uma liga e qual aquele que só quer ganhar mais dinheiro da televisão? E aí dá essa confusão que a gente está vendo aí, que nada acontece. Nem sequer uma liga só nós temos. Vamos ter 2 ligas no ano que vem. Ou seja, quem tem 2 ligas não tem nenhuma, né? E aí quem continua a mandar? O presidente da CBF. É um problema antigo e que de difícil solução, né? A gente não consegue resolver esse problema. Mas, ó, vou chamar o break agora na televisão, a gente segue no YouTube e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Fim de Papo Especial. Muito bem, seguimos aqui no YouTube, ó, temos uma enquete para vocês votarem, vão dando likes aí na nossa live também. E a pergunta da enquete é o seguinte: pelo que jogou no Brasileirão inteiro, o Corinthians merece ir à Libertadores, sim ou não? Por enquanto, 58% sim, 42% não, ou seja, a galera acha que sim. Teve alguém aqui que deu uma cornetada, dizendo, deixa a gente ser feliz um pouquinho, por que não pode ir para a Libertadores, o time melhorou, acho justo. E o Dudu Campos diz que se o Corinthians fosse melhorzinho, tinha colocado 6 no Vasco. José Dalva, Coringão não é fácil, vai para a Libertadores. E o Juscelio Gomes está bravo, ó, vocês falaram que o Corinthians ia cair, agora falam, vocês não sabem de nada. Calma. E o Aleph diz que o melhor torcida do mundo, se fosse ajeitado financeiramente, o céu era o limite. O Edival disse que queria a Leila na CBF. Muito bem. Ô, Renato, tem uma provocação para você aqui. Eu vou te dar um elogio e uma crítica, hein, Renato? Tem uma corneta. O Dudu Campos falou... Renato Maurício Prado falou tudo. Muito bem. Aí agora, um superchat da Érica, ela diz... O Renato disse que o Memphis viria tomar umas caipirinhas e cantar trap. E aí, Renato, a gente tem 40 segundos para voltar do break. Acho que, por enquanto, ele está jogando bola, mas não sei se daqui a pouco ele vai começar a tomar caipirinha. Ele já está conhecendo ainda, já está mergulhando no nosso cenário. Daqui a pouco ele não conheceu. Aí, se é que ele não conheceu ainda uma caipirinha, hein? Tá perdendo. Ô, Memphis, vá na caipirinha que é sucesso. Dá bom na caipirinha. Estamos voltando do break. Quanto tempo? 10 segundos, é isso? Me avisem aí, gente. 20 segundos. Então, deixa eu registrar mais aqui. O Deivinho tá aqui dizendo, ele comenta pra caramba, e o Dudu Campos gostou, viu? Tá rindo pra caramba de você aqui, viu, o Renato? E agora o Horácio também aqui comentando, o Dudu Campos. Muito bem, a gente vai voltar para a TV agora, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Internacional, que afinal tá querendo entrar na briga ali pelo topo do Campeonato Brasileiro. Voltamos. Muito bem, estamos de volta nas TVs de todo o Brasil, terminando aqui o Fim de Papo na nossa reta final, fim do Fim de Papo. Vamos falar um pouquinho sobre o Inter? Porque se a gente olhar a tabela, pode até colocar a tabela aí de novo, olha só essa briga. Palmeiras e Botafogo estão quentes aí com 70 pontos, mas o Inter quer colocar uma água nesse chope, está com 65 pontos. E hoje goleou o Bragantino por 4-1. Casão, que trabalho do Roger, hein? São 16 jogos de invencibilidade. O Inter, que é o melhor time do segundo turno, e vem brilhando aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Só faço questão de registrar uma coisinha. Casão, antes de você falar, só faço questão de registrar uma coisinha. O Flamengo também vai a 65 pontos se ganhar na terça-feira. E ultrapassa o Inter. Estamos no páreo. Ele acredita ainda. Eu acho o seguinte, não é surpresa nenhuma o trabalho do Roger ser bom, né? Não é surpresa nenhuma. Eu acho que o Roger é um treinador excelente, é um ótimo treinador, faz uns trabalhos muito consistentes, muito bons, tem uma cabeça muito boa, só que ele sofre uma certa perseguição. Para ser bonzinho, ele sofre uma perseguição muito forte aqui no Brasil, que não chega a ser um racismo escancarado, como é na Espanha com o Vinícius Júnior, mas não deixa de ser um racismo. Qualquer oscilada do time do Roger, ele é massacrado por todo mundo. Por todo mundo assim, entendam todo mundo, né? Aquelas pessoas que estão esperando, que estão na espreita para ele errar.
quando o Cuca saiu e surgiu o nome dele aqui em São Paulo, eu sugeri, a Mili sugeriu, várias pessoas sugeriram, cara, ele foi atacado nas redes sociais e a gente também, né, Casão? A gente também. Mas a gente não ia ser treinador do Corinthians. Ele foi um prejudicado. Nós continuamos no mesmo lugar. E interferiu na escolha do Corinthians. Ninguém quis bancar isso. E ele estava no Juventude. O Juventude, para quem não lembra, eliminou o Internacional da final do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil. E aí ele foi para o Internacional. Foi nessa. Ele eliminou 2 vezes e foi para o Internacional. E o Internacional demorou um pouquinho para encaixar e disparou. Porque o trabalho dele é bom, ele é um ótimo treinador, ele tem um time bom na mão. Ele tem um time bom. O Inter, sim. O Inter, sim. Se tivesse com o Roger há muito mais tempo, poderia estar brigando mesmo diretamente por um título ali. Então, eu não fico surpreso com o trabalho do Roger. Aumenta a minha admiração pelo Roger, pelo trabalho como treinador, como pessoa, e torço muito para que dê certo e não tenho dúvida aí. O Inter vai para a Libertadores ano que vem. Eu acho que... Renato, você me desculpe, mas o Flamengo não vai ser campeão. Nem o Inter vai ser campeão. E eu acho que nem o Botafogo vai ser campeão mais. Porque o Palmeiras só faltam 3 jogos e vai ser difícil esse time do Palmeiras. Cara, time que joga mal e ganha, esquece. É time para ser campeão. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras é favorito, a briga entre os dois, Botafogo e Palmeiras, e Inter e Flamengo vão chegar, olha só, Inter e Flamengo vão começar 25, cara, com um potencial gigantesco, hein? Dois times com elenco bom, com treinador bom, treinador jovem, treinador que tiveram problemas iniciais antes de começar, diferente o Felipe Luiz. Pô, é novo, que é isso? É golpe de sorte, acertou 2. Daqui a pouco perde, tá aí. Felipe Luiz, para mim, é uma realidade, tá? Só tem a evoluir junto com o Flamengo. E o Roger evoluir junto com a Inter. Então, eu vejo 2 times pro ano que vem ali, ó, chegando com tudo. Eu só tenho uma dúvida em relação ao Roger. Eu concordo integralmente com o Casão quando ele diz que ele é um ótimo treinador. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o Roger, me parece um pouco o Carlinhos. Carlinhos Violino, que foi 2 vezes campeão brasileiro com o Flamengo, tá? Que era um baita treinador, mas o ano seguinte dele já era um ano com mais dificuldade. Ele começava a perder o elenco. Tomara que o Roger fique na minha língua dessa vez. Tomara. Temos que encerrar, hein? Faltam 40 minutinhos. Mili, sua palavra final em 10 segundos. Eu sei que você é sucinta. Eu sou absolutamente fã do trabalho do Roger Machado. A história que ele está escrevendo no Inter é linda e é de uma volta por cima. Olha só, chegou muito pressionado, né? Ídolo do Grêmio e agora faz esse trabalho tão bonito. Eu imagino que os colorados dizem, se ele tivesse chegado antes, mas vamos ver na próxima temporada também, ainda tem esse restinho de Campeonato Brasileiro.